Muito bem, louvado seja Deus. Vamos dar para ele uma linda salva de palmas. Amém, graças a Deus. Amigos do Brasil, amigos aqui da igreja, hoje nós vamos estudar a lição 5 do curso Fé. E eu acredito, Deus tem bênção especial para vocês. E nós vamos então abrir o coração, vamos deixar o Espírito Santo nos trazer essa palavra especial. Eu espero que essa lição resolva muitos casos em sua vida. Que hoje você aprenda a fazer a oração que vira qualquer situação. Alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Amém. Vamos extrair um pouquinho mais do pastor Ferreira. Nós temos um hino bonito, é um hino que foi feito uma versão que fala que não foi o velho Buda, que muita gente adora, que morreu em nosso lugar. E nem o Maomé que conseguiu ressuscitar, mas é Jesus. Amém? Vamos cantar, pessoal, bem gostoso. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Não foi o seu Buda. Vamos lá. Imagino que seu Buda teve boas intenções. Depois vieram os problemas, mas não deu as soluções. Eu sei que seu Maomé vida eterna prometeu, mas os seus ossos permanecem no lugar onde faleceu. Não foi o seu Buda que morreu em seu lugar. Não foi seu Maomé que conseguiu ressuscitar. Não foi Allan Kardec que a vida eterna deu, pois há um só caminho, é Jesus. Se disser, sou fiel naquilo que eu creio, todo caminho leva a Deus, só basta ser sincero. Mas se pegar a estrada do Rio pra Salvador, Porto Alegre não verás, mesmo que sincero for. Não foi o seu Buda que morreu em seu lugar. Toda igreja, não foi seu Maomé que conseguiu ressuscitar. Não foi Allan Kardec que a vida eterna deu, pois há um só caminho, é Jesus. Só palmas, bem forte. Aleluia. Não foi o seu Buda, não foi Allan Kardec. Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. Pode ser um batista e não ter o perdão, ser um presbiteriano e não ter a salvação. Você da igreja da graça, na assembleia se entregar, mas se não nascer de novo, lá no céu não vai entrar. Não foi um batista que morreu em seu lugar, nenhum metodista que conseguiu ressuscitar, nem a universal que a vida eterna deu, pois há um só caminho, é Jesus. Não foi o seu Buda, olha igreja, não foi o seu Buda que morreu em seu lugar. Não foi seu Maomé que conseguiu ressuscitar. Não foi Allan Kardec que a vida eterna deu, pois há um só caminho, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Obrigado, pastor Ferreira. Palmas para Jesus, irmãos, ele merece. Vamos sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós vamos abrir agora na página central da nossa lição, sobre a oração, não sobre todo tipo de oração, mas vamos ver a forma da oração para resolver qualquer situação. Como eu disse anteriormente, irmãos, o curso está avançando e já está ficando mais fácil esse assunto que para muitas pessoas era muito difícil, era bastante enigmático. Mas agora está ficando mais claro, a gente está aprendendo os princípios, e eu espero que todos vocês estejam praticando. Aqui nós começamos a ler o seguinte: a oração é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Ela é o recurso que temos nos momentos difíceis, e dela
todos os seres humanos fazem uso. Isso aqui não precisa nem explicar. Nós sabemos que a oração, irmãos, é uma das coisas mais importantes. E mesmo aquele que não diz ser religioso, temente a Deus, na hora do aperto, ele clama por Deus, ele pede. Mas nós vamos aprender alguma coisa importante hoje. Continuando. Apesar de tudo que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, isso aqui é uma grande verdade. Nós sabemos que sem nós fazermos a oração certa, a gente não consegue a bênção. Nós não conseguimos a libertação. Mas mesmo sendo de tamanha importância, é pouquíssimo, é pequeno o número de pessoas que sabem fazer a oração certa. Todo mundo ora, reza, mas não consegue a bênção de Deus. Quando nós aprendemos, a gente vê que é uma coisa simples, mas falta essa explicação, falta esse entendimento, e é o que o curso Fé está nos dando agora. Continuando então. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Certamente que existe uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera como oração. Então, outra paradinha, os discípulos de Jesus ficaram impressionados, irmãos. Eles viram Jesus chegar diante de Jesus, um homem coberto de lepra, e Jesus estender a mão e falar: eu quero que você fique limpo. O homem ficou limpo. Ora, isso é um milagre, irmãos. Eles viram Jesus pegar 5 pãezinhos e 2 peixinhos, abençoar, e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se alimentarem. Eles viram Jesus pegar a mão de uma criança morta, a vida tinha partido, já dura, e Jesus mandar a menina levantar-se, ela levantar, completamente ressuscitada e boa de juízo. Você sabe, se a pessoa para de respirar, o oxigênio não vai para o cérebro, 10 minutos depois dessa parada, provavelmente alguma coisa está danificada, menos com Jesus. Viram Jesus chamar Lázaro 4 dias sepultado, o homem sai da sepultura completamente restaurado, ao invés de estar com a carne em decomposição, já podre, o homem sai bem e completamente lúcido. Então eles ficaram assim impressionados e perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles queriam aprender o segredo. E é este segredo que nós temos que aprender, irmãos. Agora, isso não adianta, entenda bem, você aprender a mecânica da coisa. Eu posso lhe dar a mecânica, mas a dinâmica tem que surgir dentro de você. Você tem que saber por si como é que funciona. E o bom é que o Espírito Santo é o melhor professor do mundo, irmãos. Ele ensina para a gente. E quando ele nos ensina, nós nunca mais esquecemos. Continuando aqui. Os heróis da fé sabiam fazê-la, quer dizer, a oração. E por isso, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Sim, tudo isso e muito mais conseguiram, porque sabiam fazer aquilo que pelo Senhor é considerado como oração. Agora entenda bem, irmãos, a Bíblia fala nesses homens rotulados de heróis da fé. 2 coisas sobre eles. Primeira, eles não eram pessoas diferentes de nós. Eram pessoas iguaizinho a gente, e que passaram pelas mesmas provações, e que tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Segunda coisa, esses homens, irmão, não foram escolhidos por Deus, bom, você, nada disso. Eles ouviram a Deus, prestaram atenção, e quando a pessoa ouve a Deus e presta atenção, o Senhor Deus vem e abre o entendimento daquela pessoa. O rei Davi tinha 7 irmãos. Ele era o menor deles. Mas, no entanto, não foi o irmão mais velho, não foi o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º que foi escolhido por Deus. Foi o Davi.
Ah, mas por que Deus escolheu Davi? Porque Deus se engraçou com Davi? Não. Porque o Davi fazia de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele meditava. Quando ele meditava, a palavra de Deus fazia ele ser maior gigante do que aquele que ele enfrentou depois do Golias. Qualquer um de vocês, qualquer pessoa que ousar fazer isso, vai acontecer o mesmo, irmão. Uma coisa é o seguinte, irmãos: Deus é fiel. Você nunca esqueça disso. Se Deus tem os seus privilegiados, ele não pode se chamar de fiel. Ele é tão fiel que lá no livro da segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo chega a falar o seguinte sobre o Senhor Deus, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, está lá no Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se formos infiéis, desleais, inverídicos, falsos, não cumpridores da palavra, traiçoeiros, infiel é tudo isso, é aquele que abandona Deus. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Irmão, isso é uma garantia que você nunca deve esquecer na sua vida. No pior momento seu, se um dia você estiver lá embaixo, no nível mais baixo, lembre-se: ainda que você seja infiel, ele não pode ser infiel. Ele permanece fiel. Por quê? Porque, está escrito aqui, olha, porque de modo nenhum pode negar-se a si mesmo. Irmão, não há condição de Deus negar-se a si mesmo. O Senhor Deus é fiel. Amém, Jesus? Então, se esses homens aqui da Bíblia fizeram grandes coisas, foi porque meditaram. O Davi meditou. Quando ele chegou perante o rei Saul, o menino, Saul olhou para ele, e Davi estava ali não para passear, porque ele havia se candidatado a ir lutar contra o gigante Golias. O Saul disse: ah, meu filho, vontade é uma coisa, e ter condições é outra. Você é um rapazinho. Ele disse: rei, espera um pouquinho, eu sou um pastor. O rei olhou para ele: pastor de ovelhas. Um dia desse, eu estou no conta da ovelha do meu pai, e apareceu um urso. Urso, meu filho, é aquele grandalhão que mete medo de todo mundo. E ele cismou de pegar uma ovelha. E você deu no pé? Não, rei. Eu dei no pé em cima dele, pulei em cima dele, e eu rasguei aquele urso como se fosse um pano velho. Porque eu aprendi a palavra de Deus, que Deus está comigo. O rei ficou olhando, e para o seu deleite espiritual, rei, no outro dia apareceu um leão, o rei das selvas. Aí você correu, teve a mesma sorte do urso. Agora, rei, está aparecendo o terceiro, que é esse filisteu aí, esse incircunciso. Vai ser diferente não, rei, vai ser igual. Só pode ter certeza. Como é que Davi tinha essa fé, irmãos? Ele aprendeu a fazer a oração. E quando o gigante Golias veio contra ele, ele gritou: tu vens a mim com lança, escudo e tal, mas eu vou a ti. Olha ele orando aí: em o nome do Senhor dos Exércitos. E determinou na hora: hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos, e eu vou te cortar a cabeça fora, Golias, e vou dar o seu corpo às aves dos céus comerem. Irmãos, aconteceu exatamente igual. Esses homens não foram super sagrados, não tinha uma auréola em cima deles que os guiava onde fosse. Não, eles tinham dentro deles a palavra, que se você tiver, fará de você uma bênção também. Amém, Jesus? Continuando aqui. E você já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor? E faz com que o poder celestial opere em seu favor? Você já sabe, irmãos, essa oração, se você não sabe, vai aprender. Ela move a mão de Deus, ela traz a mão do norte para o sul, para o leste, para o oeste. Ela faz o poder celestial operar em seu favor. Você fica como uma pessoa que não tem mais limitações. Continuando. Há muita coisa boa esperando por você, muita coisa. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor dessa vida. Não vamos nessa lição estudar todos os tipos de orações.
mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencermos os males. Existe tal fórmula? Sim. No livro de Isaías 43, 26 está escrito. Antes de ler, deixa eu falar para você. Existem vários tipos de orações, irmãos. Existe a oração do penitente. A pessoa ouve a palavra de Deus e ela então se arrepende e pede perdão do pecado. Existe a oração que a pessoa faz para se dedicar a Deus. Existe a adoração, o louvor, a intercessão. Não é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ver a forma da oração que pega uma situação que não tem jeito. Uma situação que aparentemente é irreversível. Não existe isso não, irmãos. Existem pessoas que não sabem e não querem assumir a sua posição. Não há irreversível, porque o Senhor Jesus disse: os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Ele completou: tudo é possível para aquele que crê. Vamos continuar então agora. Agora no versículo: procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Temos aí nessa declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará vitoriosos. Então nós vamos agora, irmão, estudar a forma aqui que apresenta-se em 4 etapas. E isso vai nos trazer o entendimento grande. Primeiro, a primeira etapa é procura lembrar-me. Nós vamos ler todo esse trecho, porque isso aqui um complementa o outro, então no final a gente faz uma observação. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Então está entendendo aí, né, irmão? Diante da presença de Deus, fazendo Deus lembrar-se disso. Se quisermos ser atendidos em nossa petição, temos que entrar em sua santa presença, lembrando-o sobre tudo aquilo que a sua palavra nos promete e nos garante pertencer. Vai prestando atenção, irmão, porque não basta chegar: Deus, eu quero a tua bênção, obrigado, não. Você vai ver que a oração é um processo que podemos comparar mal com o processo que os advogados fazem lá na justiça. Eles não entram diante do juiz de qualquer maneira, não. Eles lembram o juiz que aquele pleito que eles estão tendo ali, fazendo, se baseia no artigo tal, que aquilo é um direito que o cliente deles tem. Não chega lá pedindo de qualquer maneira, não. Tem que estar sobre aquela declaração da lei. A mesma coisa aqui, esse princípio é de Deus, eles tomaram emprestado. Vamos continuar. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá questionar que, desde que ele é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo, e por isso nós não precisamos de lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos a bênção. Pois foi assim que Jesus ensinou: porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Olha, irmão, até aqui, segundo esse argumento que alguém pode ter, então está provado que não precisa lembrar a Deus não, porque Deus já sabe de tudo. A gente vai entender o que é lembrar a Deus. Quando Deus falou, Deus sabia o que estava falando. Ele não estava se contradizendo, não. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, mas há um propósito. Que propósito é esse? Não é que o Senhor tenha estes ou quaisquer outros problemas. Deus não tem problema nenhum, irmãos. Não existe problema para Deus. Continuando. Nem que existam contradições na Bíblia Sagrada. Também não existem, não. Isto nada tem a ver com o ensinamento de Jesus que acabamos de ver. O que realmente o Senhor quer nos dizer por lembrar é o seguinte. Então vamos à explicação. Quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em Deus. E a nossa oração fica vazia e destituída de fé, poder e autoridade. E, por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos.
quando começamos a orar, lembrando ao Senhor de suas promessas, das suas promessas, estamos, na verdade, fazendo mais bem a nós do que propriamente a Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, estamos lustrando a nossa verdadeira pessoa, o nosso espírito. Ao lembrar ao Senhor de tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente, de novo, ou pela primeira vez, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração. Então estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa própria pessoa. Aqueles que usam esse método sabem que isso é verdade. Pois, na verdade, Deus não precisa de que nós o lembremos para que Ele próprio fique ciente que nos havia prometido aquela bênção. Vamos estudar isso aqui agora, irmão, senão aprendemos muito pouco. O negócio é o seguinte, irmão. Nós vivemos num mundo material. Nós vivemos num mundo, irmãos, dominado por tanta coisa ruim, que via de regra isso aí nos contamina. Nós sabemos que somos de Deus, mas o nosso espírito vai se apagando, é como se tivesse assim uma poeirinha, o brilho vai apagando, e de repente a gente não consegue se ligar em Deus, irmãos. Está escutando? Aí nós chegamos e dizemos: Senhor Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, porque a tua palavra diz isso. Citamos a promessa para Deus, e começamos a falar, e dentro de nós, a gente pensa que é nós que descobrimos. Vai vindo assim um entendimento de que alguma coisa está bloqueando o caminho. Às vezes é uma chateação, às vezes é um pecado, irmãos, que está nos separando de Deus. E nós então, é verdade, Senhor Deus, eu quero confessar ao Senhor, aquele dia eu podia ter tomado aquela posição, não tomei, ou eu tomei aquela posição que não devia ter tomado. Aquilo magoou alguém, aquilo magoou o Senhor, e nós confessamos a Deus. Então, a gente continua orando, e vai vindo. Aí nós começamos a nos emocionar. Lembramos de alguma vez que Deus, pela palavra dele, se aproximou de nós. E nós vamos, até que nós que estávamos aqui, Deus aqui em cima, nós estamos promovidos, estamos chegando perto de Deus. A oração é isso. Deus não tem problema, Deus não precisa lembrar de nada. Mas quando nós começamos a lembrar a Deus, aí talvez pela primeira vez a gente esteja ouvindo a Deus e não escutando, que a maioria só escuta. Ouvir é escutar e dar atenção. Ah, é assim? E aquilo ali, no mesmo tempo que nós meditamos, que nós ouvimos, aquilo transmite ao nosso espírito a fé, a certeza. Então nós vamos nos robustecendo. Tem pessoas que entram: Deus, eu quero isso, amém, e não consegue nada, irmãos, a vida toda. Jamais foram pessoas persistentes diante de Deus. E é na nossa perseverança que nós vamos ganhar as nossas almas. Então o primeiro passo é este, de lembrar a Deus, que não é lembrar a Deus propriamente, é mais nos lembrar. A gente vai lembrando, e Deus vai mostrando para nós, até que nós devemos lembrar a Deus, até nos sentir fortes diante de Deus. Ao sentirmos fortes, devemos dar uma ordem, e aí, irmãos, a coisa funciona. Bom, então lembramos, estamos fortes. Vamos para a segunda etapa, que é: entremos em juízo juntamente. A oração, irmão, talvez você nunca pensou nisso. A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Irmãos, oração não é uma brincadeira. Às vezes a criança faz uma coisa errada, e a mamãe diz: meu filho, vai rezar. Não é bem assim, mas... ou até manda os outros rezar de brincadeira, né? Ah, vai rezar. Orar, irmãos, é um momento muito sério. Quando nós vamos orar, nós oramos em nome de Jesus, nós entramos na presença de Deus. Isso é uma coisa de muito respeito. Quando nós vamos orar, nós vamos fazer o último, nós vamos entrar num julgamento. Nós vamos travar uma batalha contra as forças do mal. Nós vamos declarar uma guerra contra o inimigo. E Deus diz aqui que nós devemos entrar em juízo juntamente com Ele.
Nós não podemos entrar sozinhos e nem ficar do lado de cá chorando, Deus vai por mim, não. A nossa palavra, que é a expressão exata do nosso ser, é o nosso retrato. Nós somos por dentro o que a nossa palavra é. Se a sua palavra não vale nada, você não vale nada. Se você não tem respeito por aquilo que você fala, você vale coisa nenhuma, irmãos. Você tem que honrar a sua palavra. Salmo 15, Salmo 24, servo de Deus, ainda com dano próprio, ele não retira a sua palavra. Empenhou, deve cumprir. Então, a sua palavra tem que entrar no julgamento, mas junto com a palavra de Deus. Porque a nossa palavra, está lembrada da lição anterior, no mundo espiritual, ela é acatada sozinha como nada. Ela só tem poder quando ela está vestida com a palavra de Deus. Se ela está vestida com a palavra de Deus, lá no Salmo 85, meia dúzia, lá em João 10, 36, o Senhor Deus diz, eu disse, vós sois Deus. E Jesus disse que ele nos chamou de deuses, chamou quem? Aqueles a quem a palavra foi dirigida, que receberam a palavra de Deus. Quando você fala juntamente com a palavra de Deus, você cita a palavra de Deus, é como se você fosse Deus. Você não é Deus, como príncipe você vai morrer, mas a palavra de Deus lhe dá aquela capacidade, aquela prerrogativa de ser considerado como tal, por causa da palavra de Deus que está na sua palavra. Então ele diz, entremos juntamente, continuando aqui na lição. Ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para decidir uma situação. Irmão, pode virar folha. Não devemos entrar de qualquer jeito, não. Nós vamos entrar para decidir. Ah, mas o doutor disse que o caso é incurável. Tudo bem. Então, deixa para lá. Não, o doutor disse, mas eu tenho condição, em nome de Jesus, de fazer uma mudança aí. Mas missionário, peraí, o doutor estudou pelo menos 6 anos na faculdade. Depois mais 2 anos de residência. Fez curso aqui, fez coisa ali. Tem 20 anos de prática. Tudo bem. Humanamente falando, ele pode estar certo, irmãos. Mas eu prefiro crer no Salmo 58, versículo 3, irmãos. Que diz, alienam-se os ímpios, ímpio é quem não fala a palavra de Deus, o pastor ímpio, a maior impiedade é não dar a palavra de Deus devido lugar. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Não vou contar testemunho aqui para não perder o seu tempo aqui em testemunho na minha palavra. Vamos ficar na palavra de Deus, continuando. Deus diz que devemos entrar em juízo. Ninguém entra em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo, ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar de todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. E nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar, entre aspas, a sua inocência, entre aspas, ou razão, também entre aspas. Precisamos então nos preparar para entrarmos em juízo. Isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é o de lembrar. Entenda o seguinte, irmãos. Você está aqui hoje, aqui na igreja, nesse horário. Suponha que semana que vem, você receba uma notificação lá da delegacia, ou já do juiz, que você vá se defender, porque alguém acusou que no dia tal, a tantas horas, você furtou na casa dela o toca-fita, o Walkman, a televisão. Você vai dar uma gargalhada. Claro que eu não fiz isso. Eu não roubo nenhum alfinete, como é que eu vou? Mas vai com essa sua cara limpa lá no juiz, ver o que é que acontece. Você tem que se preparar, meu irmão. Primeiro, pegar um advogado que entende da lei. Se a pessoa falou, ela está pelo menos convencida que você foi o indivíduo que fez esse mal para ela. E ela deve ter lá as suas razões, entre aspas. Você tem que procurar. Bom, onde eu estive tal dia? Bom, eu estive na reunião do missionário. Até o missionário orou por mim com imposição de mãos. Aí você, missionário, o senhor está lembrado que tal dia eu estive aqui? Aí eu estou lembrado, o senhor não é aquele que teve aquele problema? O senhor lembra a hora que foi? Bom, você esteve aqui de tal hora a tal hora. Pois é, missionário, eu vou precisar da sua palavra.
com o meu testemunha, porque nesse horário eu estou sendo acusado de ter furtado. Ah, pode me chamar, eu vou lá. Na hora você vai dizer que não, o cidadão diz que foi, porque viu uma pessoa igual a você, entra lá, o vizinho diz que viu. Não, tem certeza que foi essa pessoa. Aí chama o missionário. O que o senhor é? Sou pastor evangélico. O senhor está aqui compromissado, só tem que falar a verdade, só pode ser prestado, sei do senhor mesmo disso. O que o senhor diz? Bom, essa pessoa, nesse dia eu garanto que ela não foi. Por quê? Porque ela é membro da minha igreja, ela esteve na minha igreja, e eu coloquei essas duas mãos sobre ela e orei, e eu lembro que ela esteve nesse horário, ela não fez isso. Qual foi o horário do furto? Tal horário. Então não foi ela. Agora, se você não se preparar, ainda pegar mais um que viu também, ou alguém que veio com você, você pode dançar, meu irmão. Como tem muitos inocentes que são condenados. Mesma coisa espiritual, irmãos. Se você tem um problema, o inimigo acusou você, colocou uma doença, uma perturbação mal, fez qualquer outra coisa. Meu irmão, não vá de cara limpa. Qual o testemunho que você vai levar? Promessa de Deus, irmãos. Está aqui, meu Deus. Eu vou decidir, porque escrito aqui. O inimigo está dizendo que 10 anos antes de você se converter, ele usou e abusou de você. Mas o que diz a Bíblia Sagrada? Que quando você aceitou Jesus, está lá em 2 Coríntios 5,17. Essa eu preciso saber, irmãos. Eu não vou falar pecado sujo, que eu geralmente gosto de rotular as pessoas. Vou dizer que você fez alguma coisa errada. Você imagina o que você pode ter sido condenado. Talvez você fez, tudo bem, antes de aceitar Jesus. Mas quando você aceitou Jesus, diz 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Acabou. Pai, eu estou aqui porque está vindo aqui uma tentação, uma perturbação, não sei lá mais o que eu fiz. O velho homem, a velha Maria, o velho João fez, mas eu sou uma nova criatura, Pai. Tudo já passou para mim. Diabo, você está completamente enganado. Então você tem que se preparar, irmãos. Agora, é isso que nós estamos fazendo, e ministrando o curso Fé, para você entender os seus direitos, o que é que lhe pertence. Nós estamos ensinando você a ser um advogado no mundo espiritual, para advogar a sua causa. Continuando aqui na lição. Após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos, nem tampouco pedir a Deus que Ele vá por nós. Ele diz que temos que ir juntamente. A batalha é nossa e não do Senhor. E temos que fazer com Ele a nossa defesa e o nosso ataque. Irmãos, isso aqui é a pura verdade. A batalha é nossa, não é do Senhor. É você, é a sua palavra que tem que ser empregada. É você que tem que dizer: espírito da miséria, que sempre manteve em sujeição, na pobreza, na escassez, em nome de Jesus eu vou contra ti. Espírito da moléstia, da tentação, do que for, irmãos. A partir de agora você não me domina mais. A partir de agora eu me levanto contra você. Se você não fizer isso, irmão, você vai continuar preso na mão do inimigo. Qual é o seu problema? Doença? Vai continuar doente. Qual é o seu problema, irmão? Você é um corrupto? Vai continuar corrupto. Mas não, irmão, na mesma medida não. Porque quem continua na mão do diabo está em decadência. Vai piorando na doença, vai piorando no moral, no caráter, na finança, até que é destruído, irmãos. Irmão, só consegue melhorar na vida quem anda com Deus, irmãos. A pessoa não anda com Deus, cada dia ela está pior. E muitos não dão ouvidos. Muitos não querem saber dar ouvido à palavra de Deus, até que um dia seja tarde para eles, irmãos. O que você pode fazer? E tem muitos nessa situação. Vem à igreja, irmão, adora a Deus. Tem até cartão de membro da igreja, mas estão em decadência. Vamos reverter essa situação. Continuando, irmãos. Isto é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha. Isto é simplesmente possível de acontecer. Veja bem, irmão. Você vai entrar em batalha com Deus,
Você vai entrar com o Senhor em batalha. Puxa, você e Deus agora estão ligados. Lá no livro de 1 aos Coríntios 6,16, diz o seguinte. Vamos ver o que é que diz 1 aos Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão dois, disse Deus, numa só carne? Entenda bem. Quando a pessoa se ajunta com o pecado, ele é um corpo só. Onde eu vou chegar? Espera bem. Meretriz, não só a prostituta, mas o próprio demônio. Juntou-se com ele, é um corpo só. Veja o 17 aqui agora, irmãos. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Irmãos, quando você vai junto com o Senhor lutar contra o mal, não há divisão entre você e Deus. Vocês formam uma equipe, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eram inseparáveis. Você também pode dizer. Está unido à palavra de Deus? Olha, Satanás, eu e o Pai somos um. Se você me derrotar, derrotou o Pai. E não derrota. Onde se registrou que Deus tenha perdido uma só batalha? Será que na sua vida vai se registrar? Que você se uniu com Deus e Deus abandonou você? Não, 1000 vezes não, irmão. Está faltando é só fazer isso. Continuando. Entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a nosso respeito, a respeito da nossa posição diante daquela situação. E então, destemidamente, iniciar a oração especificando o motivo dela. Logicamente que usando o nome de Jesus e partir para cima do adversário, exigindo que ele, tudo que é dele, saiam de nossa vida, família e paz. Bom, isso aí está claro, né? Então vamos passar para a terceira etapa agora, que apresenta as suas razões. Agora já estamos no tribunal, irmãos. Agora nós já estamos no campo de batalha, a guerra está estourada. Nós meditamos, lembrando a Ele, nos fortalecemos, iniciamos o processo, entramos com Deus no tribunal, a audiência está no meio, não pode sair mais, irmão. O negócio agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Depois de termos lembrado ao Senhor do que somos e do que sabemos ser nosso direito, e de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões. Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso. E aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito, a não ser aquele que determinamos. Dá uma paradinha aí. Irmãos, conheça o seu direito. A batalha está dura? Não apele, mas Deus, é que o Senhor é bom. Claro que Deus é bom, irmãos. Mas não adianta chegar lá no tribunal e o seu adversário está começando a ganhar, abrir o berreiro e falar, doutor juiz, o senhor é um homem misericordioso, julga a meu favor. Vai ficar até ridículo para você, irmão. O bom advogado não dá nem bola para o que o outro fala, irmãos. O outro faz o mise-en-scène tremendo, esperneia, grita, pula, ele fica calmo. Na hora dele, ele vai, uma a uma, derruba a tese do outro, irmãos. Mas expõe de tal maneira que o outro, além de ficar envergonhado, ele recebe ali aquilo que ele foi, o sucesso lá na defesa dele. Você tem que agora pleitear a sua causa. Por que você está ali? É porque eu quero? Não, é porque é direito meu. Jesus disse, a Bíblia diz, está escrito, eu não abro mão e não dou esse direito. Irmão, é assim que vence, irmão. Não se engane não, irmão. A vida espiritual, ela é muito mais perfeita do que a vida material. Aqui nesse mundo não adianta, irmãos, ficar chorando pelos cantos, não. Vence quem tem garra, vence quem consegue provar. Diante de Deus é a mesma coisa, Ele está dizendo, apresenta as suas razões, qual é o motivo que você está ali? É isso que vai funcionar. Continuando.
Nesta hora, devemos ficar bem acordados e alertas, pois o inimigo vai tentar de todas as formas nos ludibriar. Às vezes, ele vem bem de mansinho, tentando passar-se pelo Senhor. Ele insinua que nós não merecemos as bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimentos. E, se não conhecemos os meios pelos quais elas nos são concedidas, pela graça, mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos nada, e aí teremos perdido tudo. Agora vamos pensar nisso aqui, irmão. Você está no julgamento ali, e de repente vem em você um sentimento que você não merece aquilo, que você foi muito mal no passado, e você acha que é Deus falando. Se você conhecer a sua posição, o que diz a Bíblia, irmãos? Ninguém merece nada, irmãos. É pela graça mediante a fé. Então depende de quem você foi no passado, depende de quem você é hoje. Mas eu errei muito. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós não temos que agora, irmão, eu não tenho condição. Não, eu tenho. Eu sou nova criatura. Não aceitar. Mas Deus me convenceu que não era dessa vez. Não foi Deus, não. Pode ter certeza. Há muita coisa errada aí, irmãos. Gente profetizando que não foi mandado. Gente desprezando a palavra de Deus para acreditar num sonho. Você nem sabe quem foi que lhe deu aquele sonho. Se foi a sua mente confusa ou se foi o próprio diabo. Não, eu sonhei e sabia que não ia acontecer. Irmão, nada disso é verdade. Fique na palavra de Deus. Não aceite de maneira alguma. Poucos dias, eu estava... Você sabe que eu terminei meu curso de Direito? E quando se termina o curso de Direito hoje, não se é advogado não, irmão. Você é bacharel. Aí se vai na ordem de advogado e faz um exame. Estava terminando os dias, para quem tinha 2 anos, quem tinha o escritório modelo, que faz na faculdade, os 4 períodos, para poder não precisar de fazer exame, mas estavam exigindo que fizesse exame na faculdade. Está escutando isso aí. Mas eu observando, eu vi pela lei que quem tinha os 2 anos não precisava fazer o exame. Eu não tinha os 2 anos de escritório, que não é obrigado para o curso não. Você pode, assim, um período qualquer de escritório modelo, fazer o exame na hora. Tudo bem. Isso aí era uma prerrogativa que eles deram, um direitozinho que deram para quem estudou lá. Tudo bem. E eu então eu vou fazer. E tinha mais uns colegas. Chegamos lá, o diretor disse, não vai fazer. E vamos. Não vai fazer. Vamos. Lutei 2 dias e fiz. Eu estava com 0 de chance. O meu filho que estava comigo disse, pai, não adianta, a gente vai lá para baixo. Eu falei, não é que eu não queira ir lá embaixo fazer. Eu posso lá e fazer, faço aqui, faço lá. Mas agora é um capricho, porque estão interpretando errado a lei. Quem tem os 2 anos está isento de fazer o exame. E eles estão mandando quem tem fazer o exame. Ora, se tem um exame é para quem não tem, porque quem tem está isento. Então eu vou fazer agora. E pleiteei, irmãos. Lá eu conheci uma irmã, que é da igreja nossa na Bahia, sem eu saber, que estudou comigo, eu não sabia. E ela, baiana, ela diz assim, pois é em nome de Jesus, nós vamos fazer. Eu falei, senhora de alguma igreja? Eu sou da sua igreja em Salvador, missionário. Estou aqui no Rio só porque a minha filha passou, vim eu e minha filha estudar. Eu tinha curso superior, aprendi quem tem curso vestibular, ingressei e estou formando. Pois nós vamos fazer. Mas parecia que não. Eles falaram, não vai fazer. Eu falei, vamos fazer, professor. O homem ficou nervoso, só pode ter certeza. E vai, e nós lutamos, fizemos e conseguimos lograr a aprovação, irmãos. Quer dizer, não tem esse negócio não, irmão. Você tem um direito, você vai firme, irmão. E não adianta falar, pois nós vamos fazer. Essa irmã, eu ficava até rindo, às vezes, parar de conversar um pouquinho, ela ia pro canto e ficar. Vai estar orando. Ela vai estar, missionário, em nome de Jesus, nós vamos fazer esse curso. Vamos fazer, irmão. Vamos fazer. E fizemos em nome do Senhor Jesus, ou de Jesus, como diz o gostoso sotaque baiano, irmão. Fizemos em nome do Senhor. Amém, Jesus? É isso que está falando aqui, irmãos. Bom, nós paramos aqui. Veja bem a importância
Não, é em cima de Camparão. Como o demônio gosta que vamos na ignorância e que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais e que não aprendamos aquilo que é nosso. Claro que ele adora, irmão. A gente vive preguiçoso, não estudamos aqui e somos derrotados depois. Só assim ele poderá, na hora da nossa tentação e julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos ludibriar. Muitas vezes ele traz à memória um pecado que havíamos cometido há tempo, do qual já nos arrependemos. E, portanto, ele nem mais existe na memória do Senhor. Mas por não estarmos afiados na palavra, esquecemos que pecado confessado é pecado inexistente. E então nos colocamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsável por algo que já não existe. Preste atenção, irmãos. Você um dia, sério diante de Deus, pediu perdão de todos os seus pecados? Missionário, eu pedi. Então todos os pecados até aquele momento foram perdoados. Não é Deus quem está lhe trazendo a memória. Ele disse que dos nossos pecados, ele pegaria, lançaria no mar de esquecimento e não se lembraria mais. Você não tem o direito agora de desmentir a Deus. O demônio quer que você seja preguiçoso, não aprenda isso, você fica, pois é, meu Deus, eu sei, mas Senhor, foi muito grave, mas Senhor, eu me arrependi. Eu pedi perdão e muito obrigado, em nome de Jesus. Mas os outros pecados, se você confessar, você pede perdão de novo e o Senhor é fiel e justo para perdoar. Que você não peque. Mas se pecar, você tem advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus o justo. Continuando aqui, irmãos. Veja bem a importância de conhecer os nossos direitos. Pois a pessoa que não conhece seus direitos será facilmente enganada pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar as suas razões e assim não conseguirá pleitear a sua causa e, consequentemente, perderá a batalha. Lembre-se da lição número 3, em que estudamos que direito não reclamado é direito inexistente. Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já venceu o diabo por você. Ele já levou as suas doenças para que você não tivesse que levá-las. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Mas, se você não conhece as declarações na Bíblia que falam da sua posição diante de Deus, você não poderá apresentar no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Irmãos, quem não conhece, perde. Uma pessoa, amiga minha, me contou, essa pessoa é um negociante. Ela disse, missionário, eu devolvi uma mercadoria e por não conhecer a lei, eu entrei pelo câmbio. Mesma coisa espiritualmente. O cidadão que havia vendido, recebeu a mercadoria, eram 50 mil reais. E ele mandou o cheque, 50 mil reais, e colocou embaixo assim, bom para o dia tal. É o chamado cheque pré-datado ou pós-datado. Tudo bem. Essa pessoa ligou e disse, mas eu não combinei isso com você. Ele disse, não, seu João, é que eu sou uma pessoa muito correta. O senhor me deu uma semana para lhe pagar, e eu estou lhe mandando cheque aqui para 2 meses, para o senhor segurar, eu acho que vou te pagar até antes, mas pode dar algum problema e tal, e foi dando problema, e ele ligando, está diferente. Seu João, eu sou um homem correto, eu vou lhe pagar, venceu os 2 meses, ele não pagou. Aí o João contratou um advogado e descobriu que o cheque, quando é dado na hora, ele é uma ordem de pagamento. Ele chama-se um título executivo extrajudicial. Você vai e executa. Você pode pôr a pessoa até na cadeia por causa do cheque. Mas quando ele é pré-datado, ele perde essa qualidade. O cidadão lá sabia disso. Estou lhe falando quando a pessoa não sabe. Aí você tem que entrar com uma ação ordinária, que às vezes leva 3 meses, a leva 30 anos e não termina. Ele está brigando agora, tem 2 anos, ainda não tem solução do caso. Seria a coisa imediata, entrava com a execução, o juiz mandava, tomava a casa dele, tomava o carro dele, tomava mais que pudesse lá, para ressarcir o cidadão. Quer dizer, você não conhecendo, a mesma coisa, você não conhece a lei, você, mas não tem obrigação de conhecer a lei. Todo mundo tem que conhecer a lei, ninguém é excusado por não conhecer. Se você não conhece aqui, irmão, é a mesma coisa que acontece com você. Na hora exata, o diabo inventa uma mentira tremenda e você vai perto. Tem muita coisa que você está perdendo por não saber o seu direito. Não, eu não creio. Mas como é que você pode falar que não é assim se você não conhece o que Deus fala?
que Deus fala é verdade. Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Acabou, irmãos. Tudo mais é mentiroso, nada mais merece crédito. Ou então Jesus é o grande mentiroso. Ele diz, a tua palavra é uma verdade. Não, veja João 17:17. A tua palavra é a verdade. Se você não conhece a verdade, você não conhece a verdade, irmãos. Nem parte dela. Você só conhece a mentira. Se você não sabe que uma coisa é sua, meu irmão, pode esquecer. Esse meu amigo está lutando há 2 anos, tem direito, irmãos. Contratou advogado, está gastando dinheirão, o outro vai vender tudo e tal. E quando ele for julgado, que ele tem direito, que ele poderá executar, pedir aí para o juiz sequestrar, arrestar o bem do cara lá, poderá ser ou não. O cara pode não ter mais nada, quer dizer, já perdeu tudo. Agora, se ele conhecesse, ele teria brigado. Na hora, não, eu não aceito. Entraria com a medida, chamava até a polícia e tomava conta da situação. Mas o que foi fazer? Segurou, foi confiando na boa palavra. E o demônio é manhoso, irmão. Não, continua jejuando, continua orando. Deus está provando. Isso é tudo mentira de Satanás. Amém, Jesus? Quando estamos cientes dos nossos direitos, podemos estar não pelo que desejamos, mas unicamente pelo que a palavra de Deus afirma, podemos estar certos que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Deus não colocou qualquer declaração nas Escrituras só para enfeitá-las. Elas foram colocadas para que pudesse ter vida e vida com abundância. Agora, 4º passo. Basta ler aqui, esses 2 primeiros tópicos aqui, já é o bastante para nós entendermos o 4º passo. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração, nem que sejamos derrotados a orar. O propósito da oração é que sejamos justificados, o que na linguagem bíblica significa a vitória na oração. O que é o 4º passo? Para que te possa justificar. Ou seja, para que você saia perdoado, curado, liberto e próspero. E é o que Deus vai fazer aqui agora. Amém, Jesus? Não precisa nem ler o restante, não. Vamos ficar em pé e vamos orar agora muito sério em nome de Jesus. Irmão, chegou a hora, hein? Você está com uma dor e agora, está com uma enfermidade, você está com um problema insolúvel, irmão, não perca essa hora. Você nunca esteve tão perto de Deus quanto agora. Põe a mão em cima, se não for possível, você põe no coração. Feche os seus olhos agora. Entremos poderosamente na presença do nosso Deus. Oh, glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, estamos chegando em Tua presença nesta hora. E chegando, ó Deus, para decidir uma situação. Meu Pai, enquanto eu ministrava essa lição, eu acredito, meu Deus, que muitas pessoas meditaram e aprenderam, ó Deus, o direito que elas têm. Não só, meu Deus, de um dia ser curadas, libertas, mas de agora entrar em Tua presença, abrir, ó Deus, esse julgamento, esse processo, essa batalha, essa guerra, e não sair derrotada, mas sair justificada. Sair com a bênção agora. Meu Pai, eu uno a minha fé com a fé de milhares de pessoas que estão orando. Oh, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu vou abençoar agora. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a todas as pessoas que estão aqui na igreja. Eu abençoo a todos que me assistem pela televisão. Eu agora digo, Satanás, acabou. Essa batalha é nossa. Em nome de Jesus nós intervimos agora nesse processo judicial.